Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre vão às urnas neste domingo para escolher o seu novo prefeito. Fala galera, seja bem-vindo ao Ideias Ideais. Aqui a gente discute sobre tudo que está rolando no Brasil, tudo de mais polêmico, com aquele enfoque na política. E hoje o tema é eleições municipais. Eu sou o Vitor Dávila e para debater comigo, é claro, nosso grande Marcos Zenaide. E aí, Marcão, tudo bem? Fala, Vitor. Fala, pessoal. Tudo bom? Vamos mergulhar nesse tema aí que tem muita coisa para falar hoje. Pois é, e neste domingo teremos o segundo turno das eleições municipais. Aqui a gente vai dar um enfoque em 3 cidades que são talvez as principais dessa eleição, que são Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, onde a disputa também está bastante polarizada. E aí, Marcos, vamos dar uma pincelada sobre São Paulo primeiro? Você que está aí em São Paulo, o que você está achando do cenário por aí? Então, ficamos aí entre Bruno Covas e Guilherme Boulos, né? Vamos falar um pouco sobre cada um. Começar pelo Bruno Covas, que é o atual prefeito, né? Apesar de nunca ter sido eleito prefeito, ele era vice do Dória, o Dória deixou a prefeitura para ser governador de São Paulo, do estado, e aí o Bruno Covas ficou nesse mandato curto aí de 2 anos, e a gente precisa falar sobre o que ele fez nesses 2 anos, né? Então, assim, como que ele gastou o dinheiro público, né? O que ele priorizou? Bem, para começar, é importante falar que, recentemente, ele contratou uma empresa de vídeo para fazer a divulgação dos seus atos, dos seus discursos, por o valor de 10 milhões de reais. E aí, dinheiro público usado para divulgar o trabalho dele. Talvez aí ele conseguiu bastante voto, né? Agora, vamos pensar, o que mais que deu voto para o Bruno Covas, né? Ele também gastou aí 100 milhões, quase 100 milhões de reais, numa grande obra no Vale do Anhangabaú. O Vale do Anhangabaú é uma região famosa aqui, até o cartão postal. Vamos ver aí na tela até como foi o antes e o depois, né? O que ele fez, né? Como ele gastou tanto dinheiro aí nessa obra que, é claro que estourou um orçamento em mais de 14 milhões. Mas o que ele fez? Ele jogou. Mas ficou horroroso desse jeito mesmo, Marcos? Ficou horroroso e muito criticado e não ficou funcional, porque na primeira chuva que deu já alagou tudo. Que negócio é esse, Marcos? Surreal! Claro, essa obra é um ponto da gestão Covas, o Marcos vai seguir falando, mas essa obra aí do Vale do Anhangabaú, pela madrugada, eu não vou ao Vale do Anhangabaú há bastante tempo, mas isso daí ficou horrível, hein, Marcos? Pois é, meu camarada. Eu nunca fui lá, eu já passei de carro por cima assim, do viaduto. Até outro dia eu pude ver ali em pessoa esse monte de concreto lá. E como eu estava falando, o fato é isso aí, que não é funcional, já está causando alagamento. E por falar em alagamento, quem mora aqui em São Paulo sabe que no mês de março costuma alagar a cidade. E aí o que o prefeito de São Paulo resolveu fazer no mês de março? Passar férias em Ibiza com seus amigos, enquanto aqui em São Paulo alagou tudo, inclusive pessoas morreram. E aí é curioso até que, na época, perguntaram para o João Dória, né? E Dória, o que você está achando disso, né? O vice está lá em Ibiza, na Espanha, curtindo, enquanto a cidade está nesse estado de calamidade. E aí o Dória até mostra que não tem muito respeito assim, pelo Bruno Covas e fala, não, vou mandar ele voltar, não sei o quê. Você vê que é uma relação assim, não é muito saudável entre os dois, mas assim, a gente vai vendo aí quem é Bruno Covas através das suas ações. E vale falar também que, durante a pandemia, o que o Bruno Covas resolveu fazer aqui na maior cidade do país? Ele resolveu fazer experiências nunca testadas em nenhum lugar antes. Ele implantou um novo rodízio de carros em São Paulo, onde 50%... complicado. Tá vendo, né? 2 semanas, claro que só durou 2 semanas porque foi muito criticado, a população não aguentava, porque ele concentrou a população em menos carros, no momento que as pessoas não devem fazer aglomerações. Além disso, ele impediu algumas linhas de transporte público, mais uma vez, concentrando mais pessoas em menos carros, e ainda fechou algumas ruas, porque, na opinião do Bruno Covas, durante a pandemia, ninguém deveria estar na rua, então ele fechou. Essa rua aqui não pode passar carro, nem aquela ali, nem aquela lá. E aí causou trânsito, e aí ambulâncias precisando chegar até paciente, levar paciente
para o hospital ficaram presas no trânsito, nos esquemas mirabolantes do Bruno Covas. E aí, o que eu posso dizer a favor dele é que, como diz o ditado, nada é tão ruim que não pode ficar pior. E temos aí Guilherme Boulos para provar isso. Antes de você falar do Guilherme Boulos, Marcos, queria terminar, vamos dizer assim, de traçar o perfil do Bruno Covas. Ele é neto do ex-governador de São Paulo, Mário Covas, que morreu em 2001, outro também grande nome, grande bastião do PSDB, e São Paulo, que é uma cidade que sempre votou tradicionalmente no PSDB, vale destacar, principalmente depois da gestão Marta Suplicy, desde quando o Serra assumiu, tivemos o Serra, depois o Kassab, que embora seja do Democratas, era um puxadinho do PSDB, vamos dizer assim, e o Dória, mais recentemente eleito em primeiro turno em 2016, sempre foi um cenário em São Paulo de polarização PT-PSDB. O PT aparentemente não se recuperou da desastrosa gestão do Fernando Haddad em São Paulo, mas o PSDB segue aí, segue com força. O PT claramente é o grande derrotado dessa eleição. No entanto, aparentemente, o eleitorado do PT migrou para o PSOL do Guilherme Boulos, que o Marcos vai traçar o perfil dele agora para a gente. Isso aí, Vitor. Muito, muito bem apontado. O que eu posso dizer sobre o Guilherme Boulos é que é uma pessoa que vive num mundo de faz de contas. Né? Você pergunta para ele, vê as entrevistas dele, que ele fala sobre Venezuela, para ele é uma democracia forte. Cuba, inclusive, ele fala muito bem de Cuba. Eu vou deixar aqui uma recomendação de um documentário excelente que tem no Netflix agora, chama Cuba e o Cameraman, um dos melhores documentários que eu já vi. Aí você precisa ver ali e depois você me diz se você acha que Cuba realmente é um país com forte educação, com forte saúde, com certeza, né, um país que muita gente viaja para lá e quer se mudar para lá, vai nadando até para entrar em Cuba, né? Ou será que é o contrário? Né? Aí você não sei, aí tem que ver o documentário e me contar depois. Sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler, exatamente. Cara, enfim, deixar essa recomendação aí. E eu gostaria de fazer uma citação aqui também de uma frase de um grande escritor americano, pensador, chamado Thomas Sowell, escreveu o livro Discriminação e Disparidade, escreveu Riqueza, Pobreza e Política. É um homem brilhante, né? E uma das frases brilhantes dele, ele diz o seguinte, que quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. E exatamente é o caso do Guilherme Boulos. Você olha o plano de governo do Guilherme Boulos, é uma gratuidade aqui, um passe livre ali. E aí, quando ele é perguntado, Boulos, como é que você vai pagar por isso, a cidade de São Paulo? É aquela velha questão, prometer é fácil, mas quem vai custear tudo isso é o que a gente mais vê em campanha política, não é, Marcos? O político vai e promete, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer obra aqui, acolá. Aí ele é eleito com essas promessas. Passam os 4 anos, ele tenta se reeleger e é naturalmente confrontado. Mas fulano, você prometeu isso, por que você não fez? Não tinha dinheiro. É o que a gente mais observa, se você reparar bem, não é, Marcos? Exatamente. Ele só tem o compromisso de estar ali durante 1 ou 2 mandatos. Se eles precisarem, eles até contraem dívida para falar que fizeram alguma coisa e jogam o problema para a geração futura. Só que o problema vai aumentando e a gente chega onde a gente está atualmente, num estado de calamidade, de crise generalizada, a população na miséria. E aí, quando ele é confrontado, né, como você vai pagar por isso, ele é um cara que fala muito bem. Então, aqui eu também vou lembrar uma outra frase aqui que eu acho muito importante, e só não lembro quem falou, mas que diz o seguinte, as pessoas não se lembram do que você fala, elas lembram de como você fala. E o Boulos é uma pessoa que fala muito bem em público, ele tem uma articulação ótima, ele se vira ali, se esquiva das perguntas muito bem. Mas é claro que não é possível enganar todo mundo o tempo todo. Então, uma hora ele começa a falar algumas besteiras, e a sua personalidade, os seus erros, as suas contradições vêm à tona, como aconteceu agora, é o assunto que eu queria chegar. Uma entrevista que ele deu para o Estadão essa semana, e viralizou aí na internet, está todo mundo comentando, porque ele fala um absurdo assim, completo sobre a Previdência de São Paulo deficitária. Ele resolve falar que ele vai resolver o problema do déficit da Previdência, onde gasta-se muito mais do que se arrecada, e ele falou que ele vai resolver isso contratando mais funcionários públicos, ou seja, aumentando o gasto. Ele quer resolver o problema de gastar demais, gastando mais. É aquele cara que você vê uma pessoa passando mal de ressaca,
a pessoa vai estar vomitando as tripas, ele vai falar, não, você tem que beber mais cachaça, cara. Mas ele vai falar isso tão articulado, tão bonito, que você vai beber mais cachaça. E é isso que está acontecendo aqui em São Paulo. Então, assim, o que dizer do Boulos? É um homem que o mundo faz de contas. Pois é, Marcos. Concluindo o perfil do Guilherme Boulos, ele nunca exerceu um cargo público, mas ele sempre se destacou com um ativismo político, muito ligado à causa dos sem-teto, e ele foi candidato do PSOL à presidência da República em 2018, mas não conseguiu 1% das intenções de voto. Guilherme Boulos, portanto, nesse primeiro turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, salvo engano, ele teve mais votos do que em todo o Brasil para a presidência da República em 2018. Eleição essa que, embora ele não tenha conseguido uma votação expressiva, certamente o fez, vamos dizer assim, galgar degraus na escadaria da política, ganhando relevância, ganhando um curral eleitoral muito grande. Vale destacar também que a candidata a vice na chapa do Guilherme Boulos é a Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo, foi prefeita de 88 até 92, antecedendo o último mandato do Paulo Maluf. A Luísa Erundina, que foi prefeita pelo Partido dos Trabalhadores, PT, depois ainda passou pelo PSB, tentou ser candidata a prefeita de São Paulo novamente em 2016 pelo PSOL, não chegou sequer ao segundo turno e agora se mantém no PSOL, tentando ser vice-prefeita. Marcos, você traçou o perfil dos dois candidatos à Prefeitura de São Paulo. Para a gente fechar o assunto capital paulista, eu quero que você dê um panorama dessa questão e, pela sua fala, aparentemente o eleitorado paulistano tem uma missão complexa, não é? Sim, é muito complexa. Eu não sei nem como dar um panorama aqui, a situação é crítica. O curioso dessa eleição foi também os erros da pesquisa, né? Pesquisas que apontavam o Arthur Duval, mamãe falei, com 4%, 5%. No final das contas, ele teve quase 10%, né? 9,7%, 9,8% dos votos. Mas é isso. Eu gostei muito do que você falou aí. Tem toda a razão aí sobre Boulos, sobre o seu histórico. Mas a gente precisa falar também sobre as outras capitais, né? Então, vamos entrar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Com certeza, Marcos. Só para fechar o assunto São Paulo, você falou das pesquisas também, e tivemos um resultado na eleição que já era esperado, o Celso Russomano liderando as pesquisas e novamente ficando fora do segundo turno. Celso Russomano, que tentou a candidatura a prefeito de São Paulo pela terceira vez, novamente sem sucesso. Mas agora, pegando o avião direto de Congonhas para descer no Salgado Filho, em Porto Alegre, o Marcos vai dar uma pincelada sobre essa disputa eleitoral na principal capital do sul do país. Você lembrou que São Paulo, tradicionalmente, foi governado por PSDB, PT, e o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, também, né? Ele teve 20 anos consecutivos quase 20 anos consecutivos de prefeitos do PT. Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte, Tarso Genro novamente, João Verli, todos prefeitos de Porto Alegre pelo PT. Depois tivemos José Fogaça, que era do PPS, Partido Popular Socialista. E tivemos José Fortunati, do PDT, né, Partido do Ciro Gomes, e o atual é o Nelson Marquesan, do PSDB. Então, são os partidos tradicionais aí que governam a maioria das principais cidades do país. Mas falando aqui sobre o segundo turno, nós estamos entre Sebastião Melo, um PMDBista de carreira, né, MDBista agora, contra Manuela Dávila, que eu acho que todo mundo agora já conhece, ela quase foi vice-presidente do país, né, na chapa do Haddad. E eu acho que agora a população brasileira está prestando um pouco mais de atenção nos vices, né, depois do fiasco do Michel Temer. As pessoas estão começando a prestar um pouco mais de atenção e perceber que existem essas alianças muito fortes entre esses partidos, né? O PT fazendo aliança com o PMDB, não só na presidência, isso é muito comum. E eu acho que é uma análise aí que o Brasil está começando a fazer depois dessa história do impeachment da Dilma, porque as pessoas acham que o PMDB é, de alguma forma, oposição do PT. Se for assim, então por que eles escolhem os mesmos candidatos, né?
para cargo tão importante como o de vice-presidente do país, né? Com qualquer tropeço, o cara vira presidente. No caso, a Dilma tropeçou na pedalada e o Temer virou presidente. Mas voltando aí ao assunto da Manuela Dávila, ela ganhou muita notoriedade, ficando a vice do Haddad, e está surfando essa onda aí, com fortes chances de conseguir a prefeitura de Porto Alegre. E a gente precisa falar aqui sobre quem ela é, como ela vota, qual é o histórico dela, né? Ela é do partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que, curiosamente, ela eliminou o nome do partido dela de toda a sua propaganda. Você olha para os cartazes da Manuela Dávila, tudo que ela divulga, não aparece o nome do PCdoB. Inclusive, eu vou colocar aí na tela, ela está com um visual um pouco mais conservador, ela está até com corte de cabelo lá, Michele Bolsonaro, apelando aí por um outro público, né? Porque ela viu que ela precisa do voto do pessoal menos radical, que é o pessoal que costuma votar no PCdoB. Mas ela não pode fugir do seu passado, das suas falas, e também gostaria de rodar um vídeo aqui, Vitor, da Manuela Dávila explicando a origem do iPhone, né? Porque, de acordo com ela, é graças à União Soviética que existe o iPhone. Começando pelo iPhone, se a gente pode ou não pode ter iPhone. Olha que ironia, o iPhone, que é um celular, teve início na pesquisa na União Soviética. Gente, vocês podiam dar uma estudadinha sobre o desenvolvimento tecnológico do mundo no período que existia países socialistas. Vocês vão perceber que na década de 60 a União Soviética tinha um desenvolvimento muito maior de tecnologia do que os Estados Unidos. Os celulares existem graças aos comunistas, gente. Será que vocês podem ter iPhone? Acho que não. Temos aí Manuela Dávila explicando a origem do iPhone e, além disso, é importante também ver como ela vota. Em 2016, ela teve a oportunidade de votar na PEC 260, onde a ideia era fracionar o salário dos servidores, além dos professores e dos policiais, que teriam que ter o seu salário pago com atraso, e a ideia de alguns deputados era que, então, os deputados e os juízes, o pessoal que ganha acima de R$25 mil por mês também entrasse nesse programa, já que os que ganham menos teriam que entrar, e a gente vai botar aí também na tela a votação. Manuela Dávila votou contra o projeto, e é claro que o projeto não passou por 4 votos, e Manuela Dávila mostrou aí que o interesse dela é que o salário dela chegue cheio, independente do salário dos demais servidores chegar atrasado. Mas essa é a situação aí que nós temos atual em Porto Alegre. A outra opção é um PMDBista de carreira, que, pelo menos nas entrevistas dele, ele fala sobre diminuição de impostos, ele fala em algumas coisas menos radicais do que a Manuela Dávila, mas vale a pena conferir. Agora, falamos aí, Vitor, sobre São Paulo, falamos sobre Porto Alegre, e eu acho que nem chegamos no pior ainda, que é o Rio de Janeiro. Vamos entrar no... Pois é, Marcos, o Rio de Janeiro tem uma disputa entre os 2 últimos prefeitos da cidade, Marcelo Crivella, que é o atual, ele que governa desde 2017, e o Eduardo Paes, que governou entre 2009 e 2016. O Eduardo Paes na frente nas pesquisas, numa média de 65 a 35, mais ou menos, no segundo turno, com grandes chances de levar. Inclusive, foi até considerado uma surpresa o Crivella aí para o segundo turno, dada a rejeição do candidato do Republicanos. Inclusive, né, guardadas as devidas proporções, no Rio de Janeiro temos uma disputa à lá Estados Unidos. O Eduardo Paes, que é do Partido Democratas, e o Crivella, que é do Partido Republicanos. Seriam o Eduardo Paes e Marcelo Crivella, respectivamente, Biden e Trump brasileiros, Marcos? Não tem nada a ver, aí já é demais. A diferença, até o nome do partido é parecido, mas os princípios são completamente diferentes. Aqui você não tem uma definição do que são esses partidos, quais são os seus ideais políticos. Isso aqui no Brasil é uma verdadeira bagunça. O Brasil tem 33 partidos, enquanto nos Estados Unidos nós temos apenas 2 partidos que realmente têm chance de levar à presidência e poucos partidos menores, que realmente são partidos nanicos. E aqui no Brasil é uma verdadeira bagunça, então isso aí foi uma coincidência, esses nomes aí terem sido os mesmos. Mas no caso aqui a gente tem 2
dos ex-prefeitos, numa briga onde a população carioca teve a chance de votar e decidir a favor ou contra a renovação. E a população decidiu definitivamente que é mais do mesmo, foi contra a renovação, ficou entre o atual e o anterior, que ficou 2 mandatos. Então, assim, realmente eu tenho essa dificuldade de acreditar que esse é o segundo turno do Rio de Janeiro. Eu fico até pensando, será que é fraude? Porque como que o povo, o Rio de Janeiro deve estar indo bem, então, né? A pobreza deve estar quase erradicada, deve ter violência, não deve estar acontecendo no Rio de Janeiro, para as pessoas quererem não renovar e manter os mesmos que estão lá. Então, assim, se o povo carioca continuar bebendo água com cocô, depois ele só tem a ele mesmo a culpar, porque na hora que você tem a chance de mudar, votar em alguém novo, vota em exatamente as mesmas pessoas que estavam lá. Então fica aí essa reflexão aí sobre a situação atual da cidade. Marcos, eu pude ver o debate, acompanhei na íntegra o debate da TV Bandeirantes entre o Crivella e o Eduardo Paes, e o Crivella, ele até fala muito bem, ele tem dados para mostrar. O problema é que a gente sabe que ele é o atual prefeito do Rio, a gente sabe que são dados que não procedem, mas ele fala muito bem. Nesse debate específico, eu achei que o Eduardo Paes não foi bem. O Eduardo Paes ficou muito concentrado em colocar no Crivella o apelido de pai da mentira, pai da mentira, pai da mentira, e isso acabou atrapalhando o desempenho dele, enquanto o Crivella, com insinuações homofóbicas também contra o Eduardo Paes, coisas realmente lamentáveis, o que mostra o nível baixíssimo da eleição no Rio de Janeiro neste ano. E eu quero destacar também a falta de candidatos com pujança nessa eleição do Rio, porque em terceiro e quarto lugar, que não foram para o segundo turno, tivemos a Benedita da Silva, ex-governadora, e a Marta Rocha, que embora nunca tenha exercido cargo no Poder Executivo, é deputada há bastante tempo e, inclusive, já foi aliada de Sérgio Cabral. O PSOL, que era um partido que poderia, talvez, capitalizar uma boa quantidade de votos nesta eleição, acabou não lançando um nome forte. O Freixo, que foi segundo colocado nas 2 eleições anteriores, acabou não vindo por problemas internos, divergências e por aí vai. E o partido lançou a Renata Souza, que não mostrou ter a mesma relevância, ter o mesmo, vamos dizer assim, a mesma relevância política do que o Marcelo Freixo. O PSOL acabou sendo derrotado, talvez foi o maior derrotado dessa eleição. E o Marcelo Crivella, até mesmo de forma surpreendente, conseguiu ir ao segundo turno, mais por falta de uma concorrência forte do que por mérito próprio, porque, embora ele fale muito bem, o governo dele é público e notório que foi uma verdadeira tragédia. Marcos? Concordo com tudo que você falou, Vitor. Eu acho que a gente está numa situação difícil. Nas 3 capitais que nós comentamos aqui hoje, não mencionamos boas opções, pelo menos na nossa opinião, mas é claro que nós adoraríamos ouvir dos nossos seguidores, de todos que estão nos acompanhando, se vocês discordam da gente, se existe alguma luz aí no fim do túnel, ou se a gente está sendo pessimista demais, seria muito legal ouvir de todos vocês. Vitor, vamos chegar aqui ao nosso encerramento? Beleza, Marcos, vamos nessa. Concordo com você. Opções complicadas nas 3 cidades. Todos têm muitos pontos negativos que a gente levantou aqui. Foi difícil, não foi uma vontade nossa, mas é que foi realmente difícil a gente encontrar pontos positivos fazendo uma análise fria sobre cada candidato, mas como o Marcos bem citou, a gente quer ouvir a sua opinião. Mande pra gente. Instagram, @ideias.e.ideais, Facebook, @ideiaseideais, tudo junto, .podcast. Valeu, Marcos. Foi um prazer estar contigo em mais um episódio do nosso Ideias e Ideais. Igualmente, Vitor. Foi um grande prazer. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Até a próxima. Tchau.